Em um dos episódios mais tumultuados da história da Assembleia Legislativa do Paraná, manifestantes ocuparam ontem o plenário e conseguiram interromper a votação do pacote fiscal do governador Beto Richa. A previsão era de que eles passassem a noite na casa e que só deixassem o local mediante a retirada das propostas de pauta. As propostas que cortam os gastos públicos e arrocham direitos trabalhistas seriam votadas em regime de comissão geral, sem análise prévia por parte das comissões permanentes da Assembleia. Ontem, 34 deputados foram a favor e 17 contra a aprovação do pacote de medidas. Apesar do clima de revolta, a ocupação foi relativamente pacífica, sem registro de feridos. Bom, antes de falarmos do que há de por vir, é importante ressaltar para toda a comunidade que a educação, como já é conhecido, passa por um momento de crise, um momento de dificuldades, né? Então, a categoria no Paraná já vem se mobilizando, não é de hoje, já faz tempo, com a questão dessa, vamos dizer, desmonte da educação. Então, é uma preocupação de todos nós, participantes da categoria, todos nós professores, em que a educação melhore e não piore, em que haja conquistas e não perdas, né? Portanto, essa deflagração da greve no sábado, quando toda a comissão da APP, todo o sindicato se reuniu e optou pela aprovação da greve, não é que foi assim de momento, mas como já prevíamos que o governo deveria lançar um pacote de medidas em que toda a educação e todo o funcionalismo do Paraná seria prejudicado, então deflagrou-se esta greve. A partir desse momento, né, toda a mobilização foi feita num tempo recorde de mobilização. Aliás, vamos colocar aqui que o governo conseguiu mobilizar de forma rápida todo o funcionalismo público. Eu acho que o governo não esperava essa mobilização tão rápida. Portanto, quando ele lançou o pacote, já imediatamente sinalizou que mandaria este pacote para a Assembleia para ser votado. Ao mesmo tempo, o sindicato também se mobilizou e nós fomos para a frente lá da Assembleia para protestar. Porque foi um pacote sem discussão nenhuma, um pacote que não houve, né, uma amostragem do que iria realmente acontecer com esse pacote e o que irá acontecer com a educação. Então, portanto, a opção para a greve foi uma opção por falta de diálogo do governo com a categoria. Portanto, a categoria não aceitou isso e não aceita, não vai aceitar. Então, o processo agora no primeiro momento, né, em que foi aprovada a comissão. E esta comissão teria todo o poder de aprovar esse projeto sem discussão nenhuma. A partir do momento, ontem, quando foi aprovada esta comissão, então a categoria invadiu realmente lá a Assembleia e não permitiu que houvesse a votação, que poderia ser logo em seguida. E aí, com certeza, seria aprovado o pacote sem nenhum tipo de discussão. De acordo com Antônio Martins, que esteve em Curitiba, a categoria quer diálogo. E só assim será possível chegar em um consenso entre a APP e governo do Estado. Então, o que a categoria espera? A categoria espera que o governo se sensibilize, retire de pauta esse pacote, coloque esse pacote em discussão, para que aí sim nós podemos ver o que a categoria pode ajudar o governo, aonde a categoria pode ceder para que o governo se estabilize. Porque nós sabemos que o governo, apesar de apregoar o ano passado que o Estado estava em ordem, que o Estado estava bem, não está. Nós sabemos muito bem disso, que não está, está endividado e muita dívida. Tanto é que nós não recebemos ainda o nosso terço de férias. Os professores PSS que foram mandados embora ao final do ano, até hoje não receberam o seu acerto, né? E um monte de professores, um monte de funcionários que foram retirados de dentro das escolas, de dentro dos núcleos, foram retirados e não tiveram os seus acertos. Então, portanto, a categoria está mobilizada nesse sentido, para o não desmonte da educação. E, portanto, nós estamos mobilizados e vamos continuar mobilizados. Estamos lá em Curitiba, eu estou chegando de Curitiba, né, onde nós fizemos lá realmente uma manifestação belíssima, uma manifestação séria,
honesta, sincera, e não foi aquela quebradeira, como muita gente está dizendo por aí, porque ele realmente não foi. Nós entramos para impedir uma votação do pacote, porque senão o pacote teria sido votado ontem e nós não teríamos mais o que fazer. De acordo com Marino, as medidas que foram retiradas pelo governo não resolvem o problema, pois o meio para que se consiga esses benefícios ainda estão atrelados a direitos não garantidos à categoria. É que, na realidade, eu estive observando junto com um professor que pegou os documentos, onde você tem as retificações, as alterações. Essas alterações, na sua grande maioria, elas vinculam a questão orçamentária da Secretaria da Fazenda. Ou seja, você tem a promoção, mas você tem um fator limitante que não está bem definido. Ou seja, existe tal coisa será feita desde que a Secretaria tenha um suprimento, ou seja, tem condições de ser a aplicabilidade dessas coisas. Isso é muito perigoso porque você amarra com outras questões, ou seja, a questão de orçamento. Uma outra coisa, por exemplo, a questão do PDE. O PDE, eu inclusive tive a oportunidade de fazer o PDE de 2009, 2010, o PDE você tinha um afastamento da sala de aula, você tinha uma carga horária extremamente grande com seminários e aulas ministradas nas universidades públicas, com muitas horas de estudo, de trabalho, você tinha a questão da escrita do caderno pedagógico e o artigo, você tinha horas de docentes orientando o seu trabalho. Hoje, dessa forma, com que ele está colocando, esse PDE poderá se tornar um grupo de trabalho fora do horário, ou seja, ele vai, via a rede de computadores, você vai ter aulas não presenciais. E estas aulas você vai acarretar num monte de atividades que você vai fazer e, além disso, você vai continuar com o seu trabalho em sala de aula. Ele pode colocar o professor fazendo um grupo de trabalho fora e ainda ministrando as aulas. Ou seja, a forma com que ele está fazendo, ele não vai propiciar, pelo que entendemos, o afastamento desse professor, o que seria fundamental para os estudos. Se ele tivesse afastado, ele estaria com dedicação exclusiva durante um período. Depois ele tinha um afastamento de 25% e, por fim, ele tinha alguns horários em que ele estaria nas universidades junto ao seu orientador. Isso tudo implicaria, evidentemente, em custo do Estado. O Estado, com afastamento, ele tinha que nomear um outro professor. Do jeito que nós estamos observando, isso não vai acontecer. Eu, através de uma lei, alterando uma lei, eu garanto que o PDE vai existir, eu garanto, mas os meios com que ele será operado, os meios em que isso vai funcionar, é que nos deixam numa dúvida bastante grande, porquanto vai existir muito prejuízo para que isso acontecesse. Na tarde desta quinta-feira, uma nova sessão foi realizada, desta vez no restaurante da Assembleia Legislativa. O deputado Luiz Cláudio Romanelli, líder do governo da Assembleia Legislativa, representou nesta sessão o requerimento para a Comissão Geral, que será votado amanhã. A sessão de quinta-feira também será no restaurante da casa.